pelas palavras carinhosas que ele trouxe aqui a meu respeito. Dizer que as palavras dele são recíprocas. Tenho muita alegria de poder conviver, de poder ter uma amizade com ele. Ele disse aqui que eu sou um professor, mas isso não, professor dele, mas isso não quer dizer muita coisa. Que o pastor David é um homem que tem bastante conhecimento bíblico. Até nunca disse isso para ele, mas quando eu me formei no seminário, quando eu me formei, eu fui direto para a escola Charles Spurgeon, e eu tinha todo aquele temor, né, de ser professor logo depois de formado, e o David era quem me dava mais medo, assim. Eu ficava, como é que eu vou ser professor de um rapaz desse que sabe tanto de teologia quanto eu? Então, era um desafio, e graças a Deus ele está perto de se formar, e com a graça de Deus, aos poucos a gente vai conseguindo trabalhar cada vez mais juntos. Também queria parabenizar a igreja. Quantos anos? 15 anos. Que Deus tem guardado vocês, que Deus tem conduzido essa igreja, e a minha oração é que o Senhor os mantenha ainda por muitos e muitos anos pregando a palavra fielmente aqui nessa nossa cidade de João Pessoa. Amém? Eu estou aqui com a minha esposa, como ele falou, ela saiu com as crianças. Nós temos 3 filhos, o Benjamin de 9 anos, o João de 4 anos e o Lucas Antônio de 1 ano e 9 meses, mais ou menos. E eu tenho pastoreado a Igreja Batista Regular nos Bancários, lá nas 3 ruas, ok? Peço que quando vocês puderem, lembrarem, orem pelo nosso ministério ali, tá bom? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, começar a estudar a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. O tema que o pastor David me passou, e é o tema desse aniversário da igreja, é o tema Vivendo para a Glória de Deus. E esse é um assunto, meus irmãos, que poderia ser muito bem tratado em diversos textos da palavra de Deus. A Bíblia tem muito a falar a respeito da glória de Deus e também a respeito de como nós devemos viver para a glória de Deus. Porém, o texto de Êxodo 34, ele é um texto clássico, ele é um texto bastante característico a respeito deste assunto, porque esse texto aqui de Êxodo 34, ele está dentro de um contexto em que Moisés pede para que Deus lhe mostre a sua glória. Então Moisés faz esse pedido a Deus. O contexto aqui é um contexto em que Deus está bastante entristecido, bastante chateado com o povo de Israel, por aquilo que o povo de Israel havia feito com o bezerro de ouro. Moisés então intercede pelo povo. Deus diz para Moisés que iria manter Moisés, queria manter o seu povo, e Moisés liderando o seu povo. Mas Moisés então faz uma série de pedidos a Deus, pedindo para que Deus o conduza, para que Deus fortaleça a relação de Moisés com Deus. E um desses pedidos especiais que Moisés faz para Deus é que Deus lhe manifeste a sua glória. E nesse texto então de Êxodo 34, do versículo 1 até o versículo 9, nós vamos ler a narrativa em que Deus cumpre, em que Deus responde esse pedido de Moisés. É o texto em que Deus manifesta a sua glória para Moisés. Então vamos ler Êxodo 34, versículos de 1 a 9. Diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo,
ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentam em defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é povo de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Vamos orar. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse texto sagrado ter chegado até nós, por termos condições, ó Deus, de ler esse texto, de estudar esse texto, e de agora, ó Deus, sermos também desafiados, porque esse texto é a Tua palavra escrita no papel. Então fala conosco, ó Deus. Corrija aquilo que precisa ser corrigido em nossas vidas. Nos encoraja, ó Deus. Anima aqueles que estão abatidos nessa noite. Enriquece o coração com a Tua graça. Aqueles, ó Deus, que estão carentes da Tua graça nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando se fala a respeito da glória de Deus é acharmos que Deus precisa de nós, precisa que nós o glorifiquemos. É importante que nós saibamos, meus irmãos, que Deus já é um Deus cheio de glória. Deus é um Deus autossuficiente. Deus, Ele é um ser que é tão completo em si mesmo que Ele não precisa de nós. Sendo assim, quando nós falamos em viver para a glória de Deus, nós não estamos falando de algo que Deus necessita. Nós não estamos falando de algo que você vai dar para Deus, algo que Deus não tem e que por isso você precisa providenciar para que Deus tenha. Quando nós falamos em viver para a glória de Deus, o que nós estamos, portanto, nos referindo é a uma forma de viver que reflete a glória de Deus e que reflete aquilo que Deus é. Então, viver para a glória de Deus é viver de uma forma que seja correspondente àquilo que Deus é. Então, quando a gente fala, portanto, em glória de Deus, nós estamos nos referindo, meus irmãos, biblicamente falando, a gente precisa entender que a glória de Deus é aquilo que Deus é. Deus é um ser glorioso por causa daquilo que Ele é. A gente pode ter o costume de pensar, por exemplo, que a glória de Deus é uma espécie de brilho de Deus. Mas não. A glória de Deus são as características de Deus, é aquilo que Deus representa, são os elementos que marcam a pessoa e a obra do nosso Deus. Portanto, viver para a glória de Deus é você viver de uma forma que reflita aquilo que Deus é. E nós poderíamos, meus irmãos, abordar essa questão de viver para a glória de Deus de uma série de maneiras, de uma série de formas.
Mas nessa noite, com base no texto de Êxodo, capítulo 34, eu quero enfatizar aqui para vocês, meus irmãos, os 4 requisitos básicos para que você e eu possamos viver para a glória de Deus. Se você deseja viver de uma forma que exiba Deus na sua vida, que você e os outros possam enxergar que você tem Deus na sua vida, você precisa cumprir esses 4 requisitos que refletem que Deus está em sua vida. A história que nós acabamos de ler é a história, como eu disse a vocês, em que Moisés sobe ao monte para receber novamente as 2 tábuas da lei. Ele prepara a tábua ali em branco, digamos assim, e Deus vai novamente escrever ali os seus 10 mandamentos, que haviam sido quebrados na ocasião em que Moisés desceu do monte e o povo estava celebrando o bezerro de ouro. Então Moisés quebrou as primeiras tábuas da lei, e agora chegou então o momento em que Moisés irá receber novamente as tábuas da lei. Isso está descrito aqui do versículo 1 até o versículo 4, em que Deus manda que Moisés vá de madrugada até o monte Sinai para receber novamente as tábuas da lei. Porém, meus irmãos, a partir do versículo 5, quando Moisés chega no monte Sinai, o texto começa a narrar Deus exibindo, manifestando a sua glória para Moisés. E é justamente nesse momento que nós vemos aqui o que é que nós precisamos para que a glória de Deus seja refletida nas nossas vidas, para que as nossas vidas mostrem que nós conhecemos e que nós entendemos e que nós praticamos a glória de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, para que você viva para a glória de Deus, você precisa conhecer a Deus. Não é possível que você viva para a glória de Deus sem que você conheça a esse Deus que você precisa glorificar. Torne os seus olhos aí para o versículo 5, que é o versículo que mostra o momento exato em que Deus manifesta a sua glória para Moisés. O texto diz que o Senhor desceu numa nuvem e ali esteve junto dele. Então Deus desceu numa nuvem e então chegou até Moisés. E aí, interessantemente, meus irmãos, o texto diz que proclamou o nome do Senhor. Então, se você lembra das suas aulinhas de português, preste bem atenção. Quem é o sujeito que proclamou o nome do Senhor? Quem é aqui nesse texto que anuncia o nome do Senhor? É Moisés ou é Deus? É Deus. O texto diz que o Senhor desceu numa nuvem, que o Senhor estava junto de Moisés e que o Senhor proclamou o nome do Senhor. Então, aqui nós vemos, portanto, meus irmãos, que quando Deus vai exibir a sua glória para Moisés, Deus proclama algo para Moisés. Deus anuncia algo para Moisés. E quando o texto diz que ele proclamou o nome do Senhor, a palavra nome aqui, ela se refere a quem Deus é. Então, nós podemos dizer aqui, portanto, que quando Deus vai manifestar a sua glória para Moisés, Deus vai dar uma aula de teologia para Moisés. Deus vai ensinar para Moisés. Deus vai anunciar para Moisés aquilo que Deus é. E é exatamente isso que a gente vê no versículo 6. O texto diz que passando o Senhor por diante de Moisés, clamou. Quem clamou? O Senhor. Não é Moisés que está clamando aqui.
O Senhor, aqui é uma repetição da ideia. O Senhor proclamou o nome do Senhor, e agora o Senhor está clamando, ou proclamando, anunciando. Então, o Senhor vai mostrar a sua glória para Moisés. E a nossa expectativa, meus irmãos, é que Deus vai mostrar um brilho muito grande. Aquele brilho assim, como o brilho que cegou o apóstolo Paulo. E de fato, Deus ele é tão sublime e glorioso, que de fato a sua luz é muito forte, e nós não somos capazes de suportar. Mas quando Deus vai mostrar a sua glória para Moisés, o que Deus faz é um anúncio. E é um anúncio de quê? Olha só, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Aqui percebam que Deus apresenta para Moisés 5 características de Deus, 5 atributos, 5 elementos a respeito da pessoa de Deus. Que Deus ele é compassivo, ele é clemente, ele é longânimo. Tudo isso daqui, meus irmãos, é reflexo do amor de Deus. Deus é um Deus cheio de amor, por isso ele tem compaixão do seu povo. O seu povo que agora há pouco estava celebrando um bezerro no lugar do Senhor Criador. Deus ele tem compaixão desse povo. Deus ele tem paciência com esse povo. Deus ele é rico, é grande em misericórdia. Lembra que o apóstolo Paulo usa essa expressão lá em Efésios capítulo 2? Que Deus nos salva pela sua graça, porque ele é rico em misericórdia. E Deus ele é fiel com o seu povo. Se ele fez uma aliança com o seu povo, ele não irá quebrar essa aliança, porque ele é fiel. E Deus também, versículo 7, guarda a sua misericórdia em 1000 gerações, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então notem, tudo isso daqui se refere ao amor de Deus. Deus ele é um ser cheio de amor, e por amar o seu povo, ele tem misericórdia do seu povo, ele tem paciência com o seu povo, ele tem compaixão pelos erros do seu povo. Deus ele é um ser que guarda a sua misericórdia. Não importa se Deus celebrou, se Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, não importa se é 1000 gerações ou mais, ele vai manter a sua misericórdia, ele vai manter a sua fidelidade, ele vai manter o seu amor a este povo. Mas o texto também se refere a outra característica de Deus. Ainda que não inocenta o culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então note que Deus ele é um ser cheio de amor, mas Deus ele é também santo. E por ser santo, ele precisa punir o pecado. Ele precisa ser justo com o pecador. Então, meus irmãos, o que nós percebemos, portanto, aqui, é que quando Deus vai manifestar a sua glória para Moisés, Deus ensina para Moisés características de Deus. Moisés teve aqui, meus irmãos, a melhor aula de teologia da história da humanidade. Aliás, deixe-me corrigir isso. Quem teve a melhor aula de teologia da história da humanidade foram aqueles apóstolos que puderam ouvir o próprio Deus e andar com Deus. Aquela foi as melhores aulas de teologia, com certeza. Mas antes de Cristo, essa daqui certamente foi a melhor e mais intensa e mais expressiva aula que o ser humano já teve, em que o próprio Deus estava sendo o professor. Perceba, portanto, irmãos, que para que Moisés entendesse a glória de Deus, para que Moisés visse a glória de Deus,
Moisés precisava conhecer quem Deus é. Deus, meus irmãos, quer que nós o conheçamos. Que você entenda quem é o nosso Deus. Que você saiba as características, os atributos, os elementos do nosso Deus. Isso que Moisés teve aqui, meus irmãos, nós temos de maneira muito mais completa, através da palavra de Deus. Aquilo que Moisés teve acesso, você e eu temos acesso também. Então nós precisamos saber que não é possível que você viva para a glória de Deus sem que você viva por meio deste livro aqui. É por meio deste livro que você pode conhecer a Deus. Você quer ver a glória de Deus? Você quer viver para a glória de Deus? Você precisa conhecer a Deus. Saber quem Deus é. Saber o que é que Deus espera de você. Sem isso, meus irmãos, é impossível viver para a glória de Deus. Sem conhecer a Deus. Pensando aqui em termos de igreja, pensando no aniversário dessa igreja, meus irmãos, saibam que no dia que esse livro deixar de ser aberto neste púlpito, a glória de Deus irá se retirar desse lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é aqui que Deus manifesta a si mesmo. Aquilo que Moisés teve nessa visão, nós temos todas as vezes que nós lemos esse livro. E temos de uma maneira ainda mais intensa, porque nós conhecemos aqui neste livro o Filho de Deus. E nós conhecemos aquilo que Moisés não conheceu, que foi o maior ato de amor e de santidade vindo da parte de Deus. Note que Moisés, ao mesmo tempo que diz que Deus tem compaixão do pecador, ele diz que Deus não inocenta o pecador. Como é que resolve isso? Como é que Deus pode ter compaixão do pecador e ao mesmo tempo não inocentá-lo? Moisés não sabia, meus irmãos, daquilo que era mais glorioso vindo da parte de Deus, que era o seu próprio Filho. Lembram que o apóstolo João, em João capítulo 1, disse: e vimos a sua glória. Como é que eles viram a glória de Deus? Glória como do unigênito do Pai. Eles viram Deus, eles tocaram em Deus. Eles viram a manifestação maior da glória de Deus, que foi Jesus. E o evento mais sublime da história da humanidade, em que Deus mais exibiu a sua glória, que foi na cruz do seu Filho, na sua ressurreição. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ser guiados por este livro, pela palavra de Deus. Sempre que a Bíblia for aberta aqui, ela precisa ser explicada, exposta, porque o povo de Deus precisa de conhecimento de Deus, para que viva para a glória de Deus. Então, nesses 15 anos que vocês estão completando, orem a Deus pelos próximos 15, e pelos outros 15, e por todos os 15 que ainda virão, e que ano após ano, Deus fale com vocês por meio da sua palavra, sempre por meio da sua palavra. Sendo guiados pela palavra de Deus, nós temos então o primeiro critério para vivermos para a glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, para viver para a glória de Deus, nós precisamos também de humildade. É impossível que orgulhosos vivam para a glória de Deus. Versículo 8 nos diz
que imediatamente, depois que Moisés conheceu essas características de Deus, o que foi que ele fez? Ele se curvou. Meus irmãos, a ideia aqui de Moisés se curvar não é ele simplesmente baixar a cabeça ou fazer como os japoneses que apenas curvam o tronco. A ideia de curvar-se aqui, ela é repetida em vários outros momentos do Antigo Testamento, como Jó, como o profeta Isaías, o profeta Ezequiel. A ideia de curvar-se é de você se jogar no chão. E muitas vezes isso envolvia, inclusive, você abrir os seus braços e colocar o seu rosto na terra. Lembram que o texto do Salmo, de Gênesis, diz lá, Deus diz para a serpente que ela iria comer do pó da terra? Lembram disso? Porque essa expressão, comer do pó da terra, é o mais alto grau de humilhação que um ser pode chegar. É ele ter o seu rosto esfregado na terra. Abaixo disso é impossível. O mais baixo que você pode ir é com o seu rosto na terra. Então, quando o texto diz que Moisés se curvou, o texto diz que ele se prostra diante de Deus. Porque não há outra reação possível, meus irmãos. Quando nós percebemos quem Deus é, senão um ato de humilhação. A melhor forma de você conhecer a você mesmo é você conhecer aquele que criou você. Porque quando você sabe quem Deus é, meus irmãos, você entende melhor quem você é. O melhor remédio para o orgulho, para pessoas que se acham, para as pessoas que se acham melhores do que as outras, elas começarem a se comparar com Deus. Vocês já perceberam que quando alguém vai se dizer, vai se colocar como uma pessoa boa, o que é que essas pessoas gostam de dizer? Eu nunca matei, não é? Eu nunca roubei, eu nunca abusei sexualmente de ninguém, eu não vou para festas, eu não participo dessas coisas esculhambadas do mundo. Por que nós gostamos de fazer isso? Por que as pessoas gostam de estabelecer essas coisas? Porque nas nossas listas de comparação com as outras pessoas, isso daí é o que se parece como sendo o mais pecador. Então, quando a gente se compara com essas pessoas, a gente se sente, eu estou bem. Só que faça um exercício. Se compare com o Filho de Deus. Se compare com a mais alta expressão de quem Deus é, que foi Jesus Cristo. Conheça, leia a história de Jesus e olhe para a sua história. E eu tenho a mais absoluta certeza que você vai fechar esse livro humilhado, porque o Senhor Jesus Cristo é todo santidade, meus irmãos. Ele foi todo amor enquanto ele esteve nesse mundo. Quando ele foi agredido, ele não revidou. Quando ele foi traído, ele não se vingou. Pelo contrário, olhou com olhos de compaixão para os seus traidores, Judas e também Pedro. O Senhor Jesus Cristo é todo amor, todo santidade, não pecou em nada. Então, quando nós conhecemos quem Deus é, meus irmãos, a reação imediata é essa. Foi isso que Isaías fez: aparta-te de mim, porque eu sou homem de impuros lábios. Foi isso que o apóstolo Pedro fez lá na pesca maravilhosa, quando ele percebeu que aquele homem ali na frente dele era o Senhor da criação, capaz de dominar a criação. O que foi que Pedro disse? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É isso que o conhecimento de Deus provoca em nós. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, diz que todos os seres celestiais, os seres viventes, que são seres sem pecado,
que estão lá no céu, presenciando a glória de Deus, presenciando Deus e o Cordeiro no seu trono, eles se prostram diante do trono, porque essa é a postura adequada do crente diante de quem Deus é prostrado, meus irmãos, é prostrado. Não é possível que você viva para a glória de Deus se você é uma pessoa orgulhosa, arrogante, que nunca acha que está errado, que nunca aceita uma exortação, que quando o irmão vai mostrar para você que você está errado, que você está pecando contra Deus, você não admite, você fica com raiva, você acha que está tudo certo. Quando você escuta uma pregação, você fica pensando, essa pregação é boa para aquela pessoa precisa ouvir isso, mas você mesmo não precisa, você mesmo não se humilha, você não chora pelos seus pecados, pelo contrário, você os trata com carinho, você os mantém na sua vida rotineiramente. Isso é arrogância, isso é ter uma dura cerviz, e isso nos impede, meus irmãos, de viver para a glória de Deus. Se você quer viver para a glória de Deus, faça o que Tiago disse: humilhai-vos, chorai na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, nós conhecemos a Deus, nós nos humilhamos, e em terceiro lugar, terceiro requisito para vivermos para a glória de Deus, é adorarmos a Deus. Aqui o texto diz que depois que Moisés se prostrou em terra, ele o adorou. Meus irmãos, adorar a Deus é o efeito natural daqueles que foram alcançados por Deus. Nós, crentes do Senhor Jesus Cristo, nós somos essencialmente adoradores. Em João capítulo 4, na conversa de Jesus com a samaritana, ela pergunta para Jesus: em que monte nós devemos adorar? É nesse aqui ou naquele lá de Jerusalém? E o Senhor Jesus Cristo responde para ela que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós somos feitos pelo Senhor Jesus Cristo para adorar a Deus. A grande função, a grande tarefa da igreja do Senhor Jesus Cristo é adorar a Deus. Nós, meus irmãos, nós não pregamos a palavra de Deus apenas porque essa é a nossa tarefa. Nós pregamos a palavra de Deus porque Deus é adorado por meio da sua pregação. Nós cantamos cânticos ao Senhor aqui, não é porque todo culto tem que ter cântico, é porque Deus ele é celebrado e adorado por meio dos louvores. Nós contribuímos com a obra de Deus, com esses recursos, não é porque tem que fazer isso simplesmente, mas é porque Deus ele é adorado com as suas finanças também. Você não prega o Evangelho simplesmente para ganhar almas. Você prega o Evangelho, primeiro, porque Deus é adorado com a pregação do Evangelho, e segundo, porque Deus quer ser adorado pelas pessoas que ouvem o Evangelho também. Então a adoração, meus irmãos, é o grande propósito da nossa salvação. Quem não gosta de adorar a Deus, para quem não gosta de adorar a Deus, o céu é um inferno. Porque no livro de Apocalipse nos conta que dia e noite, sem cessar, o que é feito no céu? Deus é adorado. Então a adoração a Deus é esse resultado natural daquilo que Deus tem feito conosco. Nesses últimos dias, vocês estão vendo aí, eu não sou flamenguista, certo? Mas vocês têm percebido que o Flamengo está bem, né? Depois de 30 e... quantos anos, hein? Depois de 38 anos,
Os flamenguistas podem comemorar um período de o meu time está bem, está ganhando tudo e tudo mais. E flamenguista tem uma característica muito interessante, meus irmãos. Quando o Flamengo está bem, você entra no WhatsApp, é só figurinha do Flamengo. Você entra no Facebook, é Flamengo, 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 Flamengo. Você entra no Instagram, Flamengo, 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 é só Flamengo. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Porque quando nós estamos muito admirados com alguma coisa, nós não suportamos guardar isso só para nós. A gente precisa soltar, é ou não é? Então, se você, a esposa, se arruma, fica toda bonita para o marido, e ela então aparece para ele, e ele olha para ela e não diz nada, o que é que a esposa entende? Que ou ele é insensível, ou ele não gostou. Porque o natural é que quando a gente está muito admirado, a gente expressa isso. Isso é o natural, é ou não é? Por isso, meus irmãos, que Moisés conhece a Deus, ele se prostra e então adora. Porque quando você conhece um Deus que é todo santidade e todo amor, você se abate, meus irmãos. Você chora, porque o seu pecado mostra o quão indigno você é. Mas então você se lembra que esse Deus é um Deus rico em misericórdia. É um Deus que não lhe deixa prostrado, que não lhe deixa sofrendo pelo seu pecado, mas em amor Ele ergue você pelo seu Espírito, e pega os seus pecados e crava na cruz de Cristo, e então você tem perdão, e isso enche o nosso coração de alegria, como o salmista diz, a alegria da tua salvação. E é por isso que então nós adoramos a Deus. Por isso, meus irmãos, eu pergunto a vocês: você tem sido um adorador de Deus? A sua vida é a vida de um adorador? E por favor, não pense que eu estou falando em adorador como sendo aquela pessoa que canta no louvor. Não. O seu casamento adora a Deus, a sua TV adora a Deus, você adora a Deus com as suas roupas, você adora a Deus com a sua religião, você adora a Deus na criação dos seus filhos, você adora a Deus no seu trabalho, a sua relação com o seu patrão ou com os seus funcionários é uma relação que adora ao Criador, que celebra o Criador. Então viver para a glória de Deus é viver fazendo tudo em adoração ao nosso Deus. Desde passar o ferro na roupa do seu marido, até vir no culto cantar louvores ao Senhor. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito em adoração ao nosso Deus. E em quarto e último lugar, meus irmãos, lembrando aqui, para vivermos para a glória de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nós precisamos adorar a Deus, mas em quarto lugar, nós não poderíamos deixar de mencionar que para viver para a glória de Deus, nós precisamos também servir os outros. Olha o que o versículo 9 mostra aqui. Moisés diz assim: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos. Opa, peraí. Moisés está aqui sozinho no monte com Deus, não é? Então Moisés, se agora eu achei graça aos teus olhos, olha só, então Moisés aqui vai fazer um pedido pessoal a Deus. Se o Senhor quer ser gracioso com esse homem humilhado aqui pelo pecado, segue em meu meio, na minha família, não, segue
em nosso meio conosco. Como os judeus gostam de enfatizar, né? Humilhou-se a si mesmo. Fala lá Paulo sobre Jesus. Segue em nosso meio conosco. Moisés está pensando aqui não em si apenas. Ele está pensando também no povo. Porque este povo é um povo de dura cerviz. Perdoa os meus pecados, é isso? Não. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. A mente de Moisés, meus irmãos, não é uma mente individualista. Moisés não está aqui aproveitando a deixa para pedir a Deus os seus pedidos pessoais, seus próprios desejos. Ele não está aproveitando aqui a oportunidade para expressar diante de Deus apenas aquilo que ele quer para o seu próprio benefício. Ele aproveita a oportunidade para fazer pedidos para o povo, para as pessoas, para os demais, porque esse é o coração, meus irmãos. Esse é o coração de quem entende quem Deus é. Ele não é egoísta, ele não pensa em si, ele pensa nos outros. Lembram quando Jesus disse quais são os 2 principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é possível amar a Deus sem amar o próximo. E não é possível amar o próximo sem amar a Deus. As duas coisas dependem uma da outra. Nós sabemos que amamos o próximo porque Deus nos amou. É isso que o apóstolo João diz na sua carta. Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Se você conhece o amor de Deus, o resultado natural é que você agora ama o próximo. O Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve neste mundo, Ele só amou. Ele sempre amou. A sua vida foi direcionada aos outros, a amar os outros, a orar pelos outros, a curar os outros, a ensinar os demais. E meus irmãos, deixe-me dizer a vocês, sabe por quê? Que a igreja cristã, ela sobrevive depois de tantas perseguições, depois de tantos embates na história, de tantas investidas de Satanás para que a igreja do Senhor Jesus Cristo morresse. Sabe por que até hoje ela está viva? Porque o povo de Deus é um povo que ama, é um povo que muda a história de uma cidade, que muda a história de um bairro, porque nós amamos uns aos outros. Nós somos um povo que oramos uns pelos outros, que ajudamos uns aos outros. Nós não podemos, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela morre quando as pessoas que fazem parte da igreja passam a pensar apenas em si. Eu nunca esqueço de uma situação, até tenho medo, essa situação foi tão forte na minha vida, que eu tenho medo de contar essa história, como eu preguei aqui uma vez, de ter contado no ano passado. Mas eu me lembro de uma situação que eu passei lá no Rio Grande do Sul, que eu estava na academia, eu treinava jiu-jitsu na época. Vocês percebem que eu parei de treinar, né? Mas enfim, eu treinava jiu-jitsu na época, e quando terminou o treino, eu peguei o celular, tinha um monte de mensagens, ou de chamadas, de um dos líderes da igreja. Quando eu liguei para ele, ele disse: pastor, o pai da Cris, que é uma irmã da igreja, sofreu um infarto no banho, foi levado às pressas para o hospital, e eles não sabem se ele vai sobreviver. Irmãos, eu peguei as minhas coisas lá e corri para o hospital, fui correndo mesmo para o hospital, e quando eu cheguei lá, tinha
2 ou 3 familiares dela. Todo o restante do grupo eram as pessoas da igreja. Sem faltar um. Todos os irmãos da igreja, ao saberem da notícia, correram para o hospital. E meus irmãos, quando a gente chegou lá, a gente já chegou lá sabendo que ele tinha morrido. Então nós fomos para lá, porque nós queríamos que aquela irmã, quando ela saísse da porta do hospital, ela recebesse todo o consolo possível que ela poderia receber do povo de Deus. E eu lembro que foi de um por um, abraçando ela, e ela muito triste, chorando muito, chorando demais, um por um, abraçando ela, e falando palavras de incentivo no seu ouvido. Poderia citar aqui muitas e muitas outras histórias, vocês devem ter histórias, o pastor David deve ter histórias também. Mas isso é um poder que existe no meio do povo de Deus, meus irmãos. Por mais que nós tenhamos problemas uns com os outros, um irmão tem crítica com o outro, um irmão sempre tem fofoca no meio da igreja, irmão falando mal de outro e tudo. Mas o amor de Deus supera tudo isso. No final das contas, nós somos o povo que ama o próximo, que temos o amor de Cristo em nós. Então, aqueles que querem viver para a glória de Deus, uma igreja que quer viver para a glória de Deus, precisa ser uma igreja marcada pelo serviço, os irmãos servindo uns aos outros, pensando sempre uns nos outros, orando sempre uns pelos outros, carregando os fardos uns dos outros, ajudando uns aos outros. E assim Deus vai sendo glorificado. Inclusive, o texto de 1 Coríntios 10, que foi lido aqui mais cedo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O contexto lá é de serviço, meus irmãos. Fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: façam tudo pensando em como glorificar a Deus ao servir o próximo. É isso. Nosso serviço é um dos principais meios de expressarmos a Deus. Deus é visto no meio do seu povo à medida que nós expressamos amor. Lembram o que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos em João capítulo 13? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem louvores espontâneos, pintarem suas paredes de preto, tiverem aquelas luzes, então todo mundo pulando e rodopiando, e isso é o que mostra que Deus está presente. É isso que Jesus diz? Não. Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Você quer que a glória de Deus desça aqui nessa noite? Ame alguém. Faça algo por alguém. Sirva alguém. Pense em alguém e não apenas em si mesmo. Portanto, meus irmãos, se quisermos viver para a glória de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos adorar a Deus e, por fim, servir ao próximo. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, nós agradecemos porque o Senhor respondeu a nossa oração e a Tua palavra foi explicada e exposta nessa noite. Agora, Deus, eu te peço que aquilo que foi dito encontre o terreno fértil que existe aqui em nosso meio. E que haja frutos, ó Deus, a 100, a 1000. Eu te peço, ó Deus, por essa igreja, que essa igreja encha esse bairro com a Tua doutrina, Senhor, com o Teu conhecimento. Te peço em especial pelo pastor David, ó Deus. Dá a ele a coragem, a ousadia, para sempre abrir a Tua palavra no meio do Teu povo. Que ele jamais, ó Deus,
seja contaminado pelas armadilhas deste mundo, do pragmatismo, de que há sempre meios mais fáceis de fazer a tua igreja crescer. Não, Senhor, que seja a tua palavra. Que o Senhor traga aqui para esse meio, ó Deus, aqueles que o teu Santo Espírito já tem chamado a ouvir a tua palavra. E que esse povo, ó Deus, seja um povo cheio da tua glória, cheio de conhecimento do Senhor Jesus, cheio, ó Deus, de humildade, de adoração. Que seja um povo, ó Deus, vibrante em cumprir a tua palavra. Abençoa, Pai, essa igreja aqui reunida e os demais que estão aqui visitando. Que o teu nome seja exaltado e glorificado onde nós estivermos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus vos abençoe.